Olá, seja bem-vindo ao meu canal Descanse em Oração. Independente da sua religião ou da forma como você vive a sua espiritualidade, eu convido você a caminhar comigo para descobrir o significado das orações e dos gestos sagrados que atravessaram gerações. Hoje nós iniciamos uma viagem no tempo para resgatar uma fé pura, onde o mundo da tecnologia hoje ela está nos fazendo esquecer essa fé, essa forma de acalmar uma criança. Eu quero falar que as rezas antigas das nossas avós, elas funcionavam muito bem. Quem nunca passou na mão de uma avó para rezar, para tirar o quebranto? Quem nunca? Eu, muitas vezes, minha mãe me levou para rezar porque eu não dormia, porque eu não comia direito, e ela falava logo: "E isso é quebranto. Vou levar você para rezar." Então, antigamente, lá naquela época, né, eu sou de 1973, então, naquela época, os médicos eram muito distantes, não existiam muitos remédios, e as benzedeiras, elas estavam sempre presentes, né? Elas eram as médicas do corpo, elas eram a psicóloga da alma, e elas acolhiam com muito amor as crianças. E muito interessante, elas não cobravam nada, elas não cobravam nem um centavo. Sabe por quê? Porque elas acreditavam que isso era um dom que Deus deu para elas. E Deus, quando dá um dom, a gente não vende esse dom, a gente compartilha esse dom. Então, a criança chegava lá na casa da benzedeira, a primeira coisa que ela fazia era o sinal da cruz. Ela separava lá o galinho de arruda, um copo com água e uma vela acesa. E já começava a oração. Então, para as benzedeiras, faziam esse sinal da cruz, né? Ela estava selando o corpo. Então ela benzia, ela fazia o sinal da cruz na boca, na testa e no peito também. Então isso significava abrir um portal de segurança para ela. Ela era como se ela estivesse pedindo licença para o universo, né? Para que saísse todo o mal e entrasse a luz. Então, era um sinal de que, a partir daquele momento, ela já estava ali trabalhando. E quem estava ali rezando não era aquela mulher benzedeira, mas sim o próprio Deus rezando aquela criança. Então, ela ficava com a arruda na mão, um copo com água e a vela acesa. E tudo tinha um significado. A arruda, ela funcionava como uma verdadeira vassoura espiritual. Ela tirava toda a energia da criança ali naquele momento. E incrível, a arruda, ela ficava murcha. Cada vez que ela ia passando a arruda no corpo da criança, aquela arruda ia absorvendo aquela energia pesada e a arruda ia ficando toda murchinha. E a água era um elemento muito importante também, porque era como se fosse um filtro, essa água. Então toda a energia que saía passava pela água também. E quando acabava a oração, ela pegava essa água e jogava a água lá fora.
E a vela, ela representava a luz, né? Uma luz brilhante, a luz de Cristo, né? Era um farol da intenção daquela reza. É como se a vela iluminasse toda escuridão que tivesse ali presente como energia, né, no corpo da criança. Então, eram 3 elementos, na verdade, né, 3 elementos que são muito importantes para fazer uma oração de quebranto. E quem nunca passou por uma reza de uma benzedeira? Eu passei muitas vezes. E muito interessante é que as rezas, elas tinham leis. Então existia uma lei sagrada. E qual era essa lei? A reza não poderia passar das 18 horas. Essa reza precisava acontecer antes desse horário. Passou desse horário, já não mais poderia rezar essa criança. Então, agora, pesquisando, que eu entendi por que não podia passar das 18 horas. E olha que interessante. A sabedoria antiga, ela ensina que quando cai a noite, as energias do mundo se transformam. Então, o portal do dia, ele se fecha e o cansaço espiritual da Terra fica mais denso. Então, benzer no escuro exigia muito mais força da pessoa que ia rezar aquela criança, né? E essa pessoa que ia rezar a criança, ela poderia ficar até doente se ela rezasse após as 18 horas. Então, o mistério, ele exigia o respeito ao relógio do Criador. Então, a cura, ela pertencia à luz do sol. E entre tantos males, existiam 3 rezas que eram muito procuradas. As mães procuravam muito uma benzedeira, né? Que era quebranto e mal-olhado, espinhela caída e cobreiro. Essa reza do cobreiro era muito interessante, porque a benzedeira pegava uma faca, segurava a faca na mão, sem tocar na ferida, a benzedeira arriscava no ar e cortava o mal pela raiz, jurando que nenhum bicho peçonhento iria permanecer ali na pele da criança. E sumia mesmo. Incrível isso. E hoje, com esse mundo das telas, a nossa pressa, muita tecnologia, será que existem ainda essas mulheres que rezam as crianças? Bom, se por muito tempo o mundo moderno olhou para elas com preconceito, chamando a reza de superstição, hoje tudo mudou. Elas são vistas com muito respeito. E, inclusive, elas são reconhecidas como guardiãs da medicina natural das ervas. E, acima de tudo, referência de acolhimento para a sociedade que precisa desse momento de reza, desse cuidado. E elas existem. Elas estão escondidas por aí, mas com certeza elas existem. Desejo do fundo do meu coração que você tenha gostado de ouvir sobre esse mistério. Muitas coisas que eu falei aqui eu também não sabia. Eu fui aprendendo junto com você. E se você tem vivo no seu coração o nome de uma vozinha que te rezou, que cuidou de você, escreve o nome dela aqui nos comentários. Vamos eternizar o legado
dessas mulheres que tinham tanta fé, tanta gratidão e que rezavam a gente, que a gente conseguia dormir tão bem. Ai, como era bom! E que essa calmaria chegue até você. Até o próximo áudio e descanse em oração.